Opa, meu filho, tudo bem? Que nem você está vendo aqui na tela, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como escrever salvou a minha vida e pode salvar a sua, tá? Me apresentando rapidinho, eu me chamo Pedro, eu sou empresário, tenho um negócio de redação publicitária, assessoria de comunicação e sou filósofo, tá? Eu junto filosofia, especialmente filosofia clássica, a gente está falando ali de Aristóteles, Platão, né, o pessoal todo, essa galera muito legal, com redação publicitária, e aí eu ajudo empresários a ganharem mais usando meus conhecimentos, tanto no marketing como fora do marketing. Mas, além disso, sou professor de filosofia. Então, neste vídeo de hoje, é um vídeo para ser rápido, breve, direto, sucinto, seguro, bonito, fofo e agradável. Eu vou te mostrar pelo menos três benefícios da escrita na minha vida. E se você gostar, com certeza você vai ter benefícios também para a sua, tá? Então, escrever salvou a minha vida. Escrever é, como nas palavras do Jordan Peterson, é a habilidade mais letal que uma pessoa pode ter. O cara que sabe escrever bem, ele consegue ser imparável. E é isso que eu quero te provar no vídeo de hoje, beleza? Bom, que nem eu falei, tem três benefícios principais que qualquer pessoa neste mundo que quer ser uma pessoa confiante, capaz, bem argumentativa, que quer trabalhar bem com persuasão, com comunicação, ou que, enfim, qualquer pessoa que queira ser minimamente influente, ela tem que dominar sobre a escrita, tá? A escrita tem três benefícios principais. O primeiro benefício de todos é ordenamento mental. Basicamente é o seguinte, a nossa mente, ela foi feita para pensar de um jeito específico. Nós pensamos de um jeito específico. Você pode até pensar, né? Que você pensa num turbilhão, que você está pensando pato, cocô, girafa, paralelepípedo, e isso é a sua mente. Isso é um sinal de uma mente doente. A nossa mente, ela não foi feita para ser um turbilhão de ideias desconexas o tempo todo. Na verdade, nós pensamos concatenando juízos. O que é juízo? Juízo é uma opinião sobre alguma coisa. É assim que a tua mente pensa. A tua mente olha para esse mouse e antes dela, digamos assim, pensar no mouse em si, né? Antes dela formar um juízo, ela olha para essa coisa e ela tira disso uma forma. E ela já tem esse conceito de mouse. Então, eu olho para uma coisa que tem uma série de propriedades externas, né? Que parece com um mouse, e a minha cabeça já possui esse conceito. Então, eu olho para isso, isso aqui é um mouse. A gente faz isso com tudo. Quando eu uno um conceito a outro, eu formei um juízo. Então, por exemplo, a flor é azul. Isso é um juízo. Você pode pensar, por exemplo, o mouse é branco. Esse mouse não é branco, ele é meio amarelado porque ele está velho, mas o mouse é branco. A gente pode pensar assim. Ou o lápis é verde, a gente pode pensar dessa forma também, né? A gente pode pensar, por exemplo, que essa outra flor não é azul. Vamos supor que você tenha duas flores, uma flor que é azul e uma flor que é roxa, uma flor que é vermelha, não sei. Você vai chegar numa conclusão. Nem todas as flores são azuis. Por quê? Porque você observou. A nossa mente funciona assim. A nossa mente, ela pega conceitos, transforma em juízos e concatena esses juízos. O nome disso é silogismo. O silogismo é a maneira básica do raciocínio. É como nós pensamos. E aí o que acontece? A escrita é a maneira material de expressar os silogismos. Toda vez que você está escrevendo e que você quer provar alguma coisa, obviamente, nem toda coisa escrita é um silogismo. Por quê? Eu posso literalmente escrever bola. Se eu escrevo bola, isso é um silogismo? Isso é um raciocínio? Não. Isso é uma bola. Isso é um termo, né? É a forma verbal de um conceito. O conceito está na cabeça, o termo está no papel. Então, essa é a diferença básica. Só que, aí, quando nós queremos transferir os nossos raciocínios para o papel, a gente faz isso por meio de escrita. A forma escrita de um silogismo a gente chama de raciocínio. Ou a gente pode chamar de argumento. É a mesma coisa, tanto faz, tá? Então a gente pensa assim, ou seja, você quer pensar bem, você tem que escrever bem. Você quer escrever bem, você tem que pensar bem. Essa afirmação aqui que eu coloquei, escrever bem é pensar bem, ela pode ser reescrita como pensar bem é escrever bem. Né? Obviamente, a pessoa que tem uma clareza de pensamento, na hora que ela traduz isso verbalmente ou de maneira gráfica, né, graficamente, o pensamento dela, se ela tiver as ferramentas corretas, então, quando a pessoa pensa certo, ela tem o quê? Ela tem uma lógica correta. Se ela se expressa bem, ela tem uma retórica correta. A retórica e a lógica andam juntas. E na hora de escrever, ela domina gramaticamente, ela é uma boa gramática. Ou seja, se você escreve bem, se você é um bom gramático, você é um bom pensador, você é um bom lógico.
Deveria ser assim. Não é assim na grande maioria das vezes. Por quê? Porque as pessoas não estudam, porque as pessoas não conseguem se transformar, né, traduzir a mente para a escrita. Mas no mundo ideal, uma mente sã produz uma escrita sã. E uma escrita sã força a mente a se tornar sã. Quando você quer se tornar um bom pensador, você necessariamente vai precisar se tornar um bom escritor. Um bom escritor é foda, né? Um bom escritor. Você vai ter que se tornar um bom escritor, ser capaz de escrever, de passar a limpo as suas ideias. Quando você não é capaz de fazer isso, você vai ter que estudar, vai ter que sentar a bunda na cadeira e se tornar uma pessoa capaz de fazê-lo. Pegando um exemplo muito prático, hoje em dia, cara, sabe o GPT? Chat GPT, sabe o Grok, o Deep Search, o Deep Research, né, o DeepSeek. Todas essas IAs, elas são LLMs, modelos de linguagem. Ou seja, se você, meu caro, não sabe escrever um bom prompt, sabe o que acontece? A IA vai fazer uma coisa horrorosa. Eu falo isso com conhecimento de causa. Eu sou pós-graduando em IA. Ah, Pedro, mas como assim você é pós-graduando em IA e você trabalha com escrita? É, porque IA não veio destruir a escrita, se você usa da maneira correta. Se você é um preguiçoso, vagabundo, retardado, aí sim, vai ficar horrível, vai ficar horroroso. Mas a IA depende. Um bom uso de inteligência artificial pressupõe um bom uso de escrita, que pressupõe um bom uso da sua capacidade de pensar. Se você não sabe pensar, queridão, você não sabe escrever. Se você não sabe escrever, você não sabe programar um IA. Então, a ferramenta do milênio, que o pessoal diz, aquela coisa que vai revolucionar tudo, vai deixar todo mundo pobre, desempregado, chutado da rua, não vai funcionar, porque você não sabe pensar. Por consequência, você não sabe escrever. Por consequência, você não sabe nem comandar um robô. Tá bom? Então, por outro lado, quem não sabe escrever pensa mal. E quem não sabe, e quem pensa mal, isso gera consequências. Gera consequências no seu relacionamento. Se você não sabe pensar bem, se você só pensa coisas desconexas, como embaralhadas, você vai sempre achar que as pessoas estão contra você. Você nunca vai entender o que as pessoas estão querendo trazer para você. E aí, por exemplo, a gente chega no dilema eterno, afinal, Capitu traiu o Bentinho? Ou o Bentinho só era burro e não conseguia entender o que Capitu falava? Pode ser, pode gerar um problema nos seus relacionamentos. Outra coisa, nas finanças. Isso é um problema. Cara, a maior causa de divórcio no mundo é porque as pessoas não conseguem conversar sobre dinheiro. Se o cara não tem capacidade de pensar bem, ele não vai ser capaz de administrar a própria renda. Ele não vai ser capaz de aprender a administrar a própria renda. Por quê? Porque ele não vai saber estudar. Ele não vai conseguir botar numa planilha quanto que ele gasta fixo, quanto que ele gasta variável, quanto que ele vai gastar para lazer, quanto que ele vai gastar em livro, quanto que ele vai gastar em jantar, ele não vai saber. Por quê? Porque a cabeça dele não é clara, porque ele não tem um pensamento claro. E, obviamente, na hora que for passar isso para o papel ou para a sua planilha, não vai dar certo, né? Nós também não vamos conseguir fazer um bom trabalho. Cara, a pior coisa que, assim, a coisa mais angustiante para um bom trabalhador é ele não saber se comunicar. Ele é agressivo ou ele não escreve bem e isso gera uma má interpretação. Começa por aí. Se você está numa empresa e você não sabe se comunicar, perdão, meu irmão, isso não é na maldade, isso é um fato. As pessoas vão pensar menos de você. Vão pensar menos de você, vão te achar menos capaz. Se você sabe escrever bem, se você sabe concatenar pensamentos e ideias, as pessoas vão te respeitar. Elas não precisam ter medo de você. Algumas pessoas mais inseguras talvez tenham medo de você, porque vão achar que você é uma ameaça, que você pode fazer algo para elas, mas na grande maioria das vezes não é isso que vai acontecer, tá bom? Elas vão lhe respeitar porque você vai ser uma pessoa realmente útil, realmente capaz de gerar valor, porque você sabe pensar bem. Se você pensa bem, você tem ideias, você tem sugestões boas, você consegue melhorar o seu trabalho, o trabalho dos outros, você se torna uma pessoa mais agradável, mais útil. Quem é que não quer ser útil na vida, né? Mas assim, se você não quer ser útil na vida, meus pêsames, você não deveria estar nem nesse vídeo, porque esse vídeo é basicamente para ajudar sobre isso, tá? Então, além disso, o segundo benefício da escrita, da boa escrita, é a musculatura argumentativa. É bem simples. Escrever é difícil. Escrever é difícil. Não é uma coisa assim, não, eu sou um gênio inspirado e tá. Cara, você não é um gênio. Você não é um gênio. Falo isso como alguém que teve durante muito tempo síndrome de gênio. Você não é um gênio. Existem pelo menos, na sua proximidade, 100 pessoas mais inteligentes que você. Mais inteligentes na escrita, mais inteligentes na fala, mais inteligentes sobre algum assunto que você goste. Não existe. Você não vai ser o melhor em tudo. Você não é o protagonista, tá bom? Então tira essa síndrome de protagonista. Escrever bem é difícil. Sabe o que também que é difícil? Treinar. Meter o shape. Ficar fortão. Tanto que eu claramente não estou no meu shape ainda. Estou buscando, mas é difícil. Ou seja, a escrita ela é análoga ao treino.
Depois que você aprende a puxar carga de maneira correta, faz lá as progressões, entende como é que o seu corpo responde melhor a qual tipo de estímulo, ajeita sua dieta, ajeita seu sono, sua ingestão de água, suas refeições livres, seus macros, você cria musculatura. Desde que você coloque as repetições, desde que você invista o tempo. Não fez isso? Ah, meu patrão, ou você vai continuar gordinho e gostoso, ou você vai continuar magrelo. Só tem esses dois caminhos. Né? Você nunca vai chegar onde você quer. Agora, se você aprendeu, gastou o tempo, gastou os minutos, botou o esforço nisso para puxar a carga de maneira correta, você vai criar musculatura e parabéns. Você vai ser um cara shapeado, bonitão, forte, magnânimo e delicioso. Agora, se você aprendeu a escrever, se é a mesma coisa, né? Se para aprender a treinar você tem que aprender a puxar carga e falar tudo isso, para escrever é a mesma coisa. Depois que você aprende a escrever da maneira correta, a organizar seus argumentos, a entender o que são falácias, a entender como transmitir bem suas ideias, a projetar bem suas ideias, a estruturar, né, a sua redação de uma maneira mais limpa, clara, fluida, a entender nuance de estilo, você cria musculatura mental. E o que isso significa? Aí você se torna uma pessoa muito mais interessante, muito mais confiante, muito mais produtiva, muito mais decidida. Por quê? Porque você não vai ter mais medo de expor suas ideias. Uma pessoa que ela tem musculatura mental, ela entra no debate. Claro, desde que ela domine um assunto, porque ela não vai ser soberba de achar que ela sabe tudo sobre o mundo. Ela não vai ser aquela pessoa que se acha melhor que todo mundo, se acha mais capacitada. Não. Ela vai ter, primeiro, honestidade intelectual de entender onde ela consegue e onde ela não consegue, mas ela vai conseguir ser muito mais confiante, porque ela vai saber, não, eu sei meu limite, e eu sei expressar bem minhas ideias. Sei expressar bem minhas ideias, sei expressar bem meu conteúdo, sei trazer o que eu penso, sei formular um argumento coerente. E por isso ela se torna mais interessante. Por quê? Porque no processo para se tornar um bom escritor e um bom pensador, você naturalmente ganha repertório. Você naturalmente vai começar a querer ler livros, você vai querer ter uma biblioteca, você vai querer aprender, vai construir uma assembleia de vozes, você vai se tornar mais interessante, mais confiante, mais produtivo, você vai se tornar uma pessoa mais produtiva. Por que você vai se tornar uma pessoa mais produtiva? Porque a sua mente vai acelerar, você vai pensar melhor, pensar mais rápido, não como o smartphone faz a gente pensar. O smartphone, ele gera uma disrupção no nosso pensamento. Faz o teste, faz esse teste. Cara, presta atenção no teu fluxo de pensamento quando você passa pelo menos as primeiras horas do seu dia usando o celular. Você vai ver que é um fluxo caótico, aquele fluxo de turbilhão que eu falei no começo do vídeo, várias ideias, a girafa, a elefante, quadro, luz, conta de luz, pagar conta de luz, ansiedade, gordo, meu Deus, medo. Você vai ficar num pensamento totalmente descompensado. E isso faz o quê? Isso mexe na sua produtividade. Se você não tem ordem de pensamento, na hora que você senta para fazer suas ações, você não sabe o que fazer, você não segue uma cadeia lógica e, como consequência, você sofre. Se você tem um pensamento claro, se você consegue, e tudo isso você desenvolveu pela escrita, na hora que você senta, meu patrão, faço aqui meu checklist, uso meu Notion, uso meu papelzinho, né? Uso meu Todoist, uso meu workflow, uso o que for. A ferramenta é o que menos importa. A ferramenta é o que menos vai influenciar na sua produtividade. A sua mente, isso não é papo de coach, isso não é mindset, tá? Fogo nos coaches. Mas a própria estrutura neurológica do seu cérebro vai estar mais pronta para só começar. Isso você pode explicar tanto pela parte da neurociência como pela parte da filosofia. Não tenho tempo para falar disso, não quero falar disso agora. Pode ser um assunto para o próximo vídeo, caso você queira. Se você quiser, bota aqui no comentário que eu faço um vídeo, meu patrão. Eu estou aqui para servir, tá? Mas você se torna uma pessoa mais produtiva e mais decidida. Porque se você está confiante, se você sabe que você consegue fazer, se você sabe que você é interessante, meu amigo, por que você não vai fazer? Ah, não, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que aprender sobre, sei lá, eu tenho que aprender sobre como produzir bons anúncios para o meu cliente. Então, tudo bem. Eu tenho que aprender sobre Google Ads, eu tenho que aprender sobre Meta Ads, eu tenho que construir o meu negócio, eu tenho uma habilidade aqui muito boa que eu posso ofertar para as pessoas e vender uma consultoria, uma mentoria. Começa. Por quê? Porque você vai ter a primeira chave de autoestima fundamental, que é saber que você pensa bem, que você não é um jumento, que você consegue, de fato, causar uma mudança no mundo. E essa confiança ninguém tira. Quer dizer, se você tiver uma doença neurodegenerativa, sim, você vai perder, porque aí você vai desenvolver um Alzheimer, uma demência, mas isso aí, não é para agora, entendeu? Daqui para que você comece a dar os primeiros traços de alguma doença neurodegenerativa, tem alguns bons anos.
Eu estou falando aqui, eu imagino, com pessoas que estão entre seus 18 e 35 anos. Se eu estou nessa faixa etária, meu amigo, é só jogo. Se torne essa pessoa, aprenda a escrever e se torne essa pessoa mais decidida, mais forte, mais focada, mais capaz de gerar uma mudança real no mundo. Não é difícil. É só se esforçar. É só sentar a bunda na cadeira e ser o CDF. Não vou falar. Quer saber o que significa CDF? Vai no Google. Vai no Google, vai atrás, tá? Então, quando você sabe argumentar, fica mais fácil se destacar em qualquer ambiente. E argumentar não é ser chato, tá? É saber puxar uma conversa, é entender de onde a pessoa está partindo, é entrar nessa dialética com ela, tipo assim, puta, deixa eu entender o que te aflige, o que te sofre, o que te faz sofrer, como é que tu tá, cara, me explica. E aí você consegue criar um repertório com ela. Mas, obviamente, só argumenta bem quem pensa bem. Só pensa bem quem ordena as ideias. Por isso, só argumenta bem quem sabe escrever bem. Isso aqui é uma forma reduzida de silogismo. Não vou falar sobre isso agora, porque essa aula não é de filosofia, tá? Então, assim, você se torna uma máquina. Se você pensa bem. Se você escreve bem, você pensa bem. Se você pensa bem, você desenvolve musculatura argumentativa. Se você desenvolve musculatura argumentativa, você é mais interessante, mais confiante, mais decidido, mais capaz, mais forte. Aqui, já dei 2 benefícios claros. Se você queria benefícios objetivos de, Pedro, eu quero ganhar dinheiro com escrita. Agora é para você, tá? Pedro, eu sou empresário digital. Eu sou empresário, eu quero ir para o digital. Ou, Pedro, e a escrita é para mim? Claro que é para você. Agora é agora. Agora, eu acho que só essas 2 outras partes já são mais que suficientes para você ter uma noção do benefício, do poder da escrita, da arma mais poderosa que você tem nas suas mãos, que é escrever bem, tá? O terceiro e último ponto é o ofício criativo. Você pode ganhar dinheiro com escrita. Isso de fato acontece, isso de fato é possível. É o que eu faço. Eu sou especialista nisso. Eu comecei no mercado digital em 2021 como copywriter. Então, eu escrevi para vários lançamentos, eu escrevi para vários clientes. Da última vez que eu contei, eu trabalhei para mais de 40 nichos nesses últimos 4, 5 anos de mercado digital. São 40 nichos. Advocacia, medicina, unhas, cílios, relacionamento, até jogo de carta eu trabalhei também. Só nunca trabalhei com nicho black, graças a Deus, tá? Mas existem 2 maneiras de você ganhar dinheiro com escrita no mercado. Existe a maneira direta, que é a maneira que a maioria das pessoas começa fazendo, que é a redação publicitária, tá? O nome de marketing é copywriting. Eu prefiro redação publicitária, porque eu não gosto de falar inglês sem ser necessário. Eu acho que redação publicitária é um nome top. Inclusive, a maioria das pessoas não sabe que é a mesma coisa, tá? A maioria das pessoas não sabe. E aí, por conta disso, quando você fala que você é redator publicitário, você gera um valor, né? As pessoas ficam felizes quando você fala isso. Mas o nome que todo mundo conhece é copywriting, tá? Você basicamente empresta a sua inteligência para outra pessoa. Seja a tua inteligência argumentativa, que tu desenvolveu no segundo passo, ou seja, uma inteligência estratégica, ou seja, seu conhecimento sobre um certo negócio. Se eu vou entrar num negócio de... Vou dar um exemplo de uma cliente que eu tenho. Se eu vou entrar num negócio de promoção de eventos, que é o que o pessoal normalmente chama de cerimonialistas, bicho, eu tenho que saber sobre o perfil, eu tenho que saber sobre o mercado, a linguagem, a média de faturamento que esse pessoal tem. Se eu não sei, eu vou aprender. E aí eu tenho a confiança de ter aprendido a pensar bem dos outros 2 pontos, né? Então, eu ofereço isso para a pessoa e, com base nisso, eu transformo o conhecimento de alguém em um produto. Então, o copywriter, ele normalmente constrói o conteúdo para as redes sociais, ele constrói ideias de produtos, ele constrói e-mails, ele constrói páginas, ele constrói anúncios, ele cria tudo isso, ele entrega para a pessoa bota para rodar, normalmente ela tem um gestor de tráfego, um designer e tudo mais, e ela faz a venda do produto dela, seja por lançamento, seja por perpétuo, corredor polonês, qualquer outro tipo de funil, tá? Isso não é o ponto agora, a aula não é sobre isso. Essa é a maneira direta de ganhar dinheiro. Tá? É uma maneira válida, uma maneira boa, maravilhosa, entendeu? E, inclusive, aqui dentro da minha empresa, nós temos essa opção da assessoria de copywriting, que basicamente a pessoa se torna minha cliente, e aí, enfim, a gente é todo um ecossistema hoje que vai muito além do copywriting. Basicamente, o cara, eu viro o segundo cérebro dele, o cérebro estratégico dele, e aí tem copy comigo para trabalhar, tem gestor de tráfego quando precisa, tem designer, e aí a gente constrói todo o ecossistema de marketing da pessoa. Tudo isso por quê? Porque eu sei escrever bem, porque eu domino as ideias de um bom raciocínio, porque eu consigo pensar bem e isso gera resultado.
tá? Mas aí existe a maneira indireta. Por quê? Porque a maneira direta tem um problema. Qual é o problema da maneira direta? Ela é limitada à sua capacidade produtiva. Cara, você pode ter 5.000 agentes de IA. Chega uma hora que o seu potencial criativo fica baixo, porque você não consegue atender todas as demandas o tempo todo. E aí entra a maneira indireta, que é o quê? Você pode vender uma consultoria estratégica. Você entra dentro do negócio da pessoa e percebe onde estão os gargalos comunicativos dela. Seja se ela está falando com o público certo, se ela está falando da forma certa, se o produto resolve os problemas certos, se as peças veiculadas estão bem produzidas, se a pessoa entende de ICP, se o CAC está alto, se o CAC está baixo, se o SQL está bom, se não está, se o custo por lead está alto, se não está. Tudo isso, tá? E aí você também pode agregar esse conhecimento em outros serviços. Pedro, eu não quero trabalhar com escrita, mas eu entendo que eu preciso me tornar uma pessoa mais inteligente. Beleza. Você pode ser um gestor de tráfego que faz isso. Você pode ser um designer que faz isso. Você pode ser um estrategista de marketing que faz isso, de branding, sei lá, do que tu faz, do que tu trabalha. Tu pode ser qualquer outro trabalho, seja digital ou não. Qualquer outro trabalho precisa de mentes estratégicas. Qualquer. O que faz uma pessoa verdadeiramente estratégica não é se tu sabe AIDA, se tu sabe FOMO, sabe gatilho mental. Gatilho mental é a mãe, inclusive. Não importa. Não é. Cara, isso é ferramenta. Ferramenta só funciona se a essência está bem trabalhada. O que faz uma pessoa ser verdadeiramente estratégica é a bagagem que ela tem. É o repertório, é a musculatura mental que ela desenvolveu para pensar da maneira correta. É conhecimento sobre psicologia, é conhecimento sobre os atos humanos, é conhecimento sobre como construir argumentos bons, é repertório com base no atendimento dos clientes com dores reais. Isso é estratégia. Isso é estratégia. Se você não tem isso, se o seu time não tem isso, se você não tem alguém assim no seu time, no seu produto, na sua empresa, meu amigo, você está trabalhando, você está botando seu dinheiro na mão de gente incompetente, de gente que vai inventar coisas, de pessoas que vão literalmente criar abstrações. Ah, não, isso aqui vai dar muito certo. Com base em quê? Com base em quê que isso vai dar certo? Ah, não, a gente vai rodar aqui uma campanha que vai dar muito certo, e essas são as métricas. Meu amigo, você sabe isso com base em quê? Existem muitos profissionais hoje em dia que eles tiram as coisas lá de baixo. Eles tiram estratégias, conteúdos lá de baixo. E eles, não, isso vai funcionar. Com base em quê? É o famoso carinha de 18 anos que aprendeu gestão de tráfego e quer se tornar um milionário, parecido com, sei lá, um Thiago Fint da vida. O cara não sabe nada, não sabe nem escrever direito, não usa nem vírgula direito e quer ser um gerente de marketing de uma empresa. Nunca será. Nunca será. Agora, você pode ser, se você percorrer o caminho das pedras, que é isso que eu proponho, tá? Isso aqui não é uma filosofia de negócios. De tipo assim, ah, não, eu tô falando isso aqui só para atrair gente para comprar meu serviço. Não. Isso aqui é uma filosofia de vida. Eu vivo isso. Eu vivo isso na prática. Eu quebro cabeça todo santo dia estudando, querendo ser uma pessoa melhor. Seja com filosofia, seja com literatura, seja com comunicação, seja com gestão de tráfego, com copywriting, com construção de página. Se você tem a capacidade de aprender algo e pensar bem, você tem o dever de aprender. Mas para isso você tem que saber pensar com clareza. E a escrita dá isso. Então, se você chegou até aqui, bicho, o benefício material é a última coisa que tem que te importar. Os outros dois são muito mais importantes. São mais de longo prazo, claro, mas são muito mais importantes porque ninguém rouba isso. Ninguém rouba isso. Ninguém. E o que é que constrói bagagem? Pensar, pensar e pensar bem. Mas para pensar bem, você precisa ter ordem e clareza. E o que ordena tudo isso? A escrita. A escrita ordena tudo isso. Bom, esse era o vídeo de hoje, tá? Basicamente, o resumo básico sobre escrita. Se você gostou desse vídeo, eu te aconselho fortemente a deixar um joinha, compartilhar com seus amigos e colocar seu comentário, inclusive com sugestões de outros temas que a gente pode estar trazendo por aqui. Caso você queira conversar mais sobre a escrita, trazer suas dificuldades até do seu negócio, os meus links estão aqui na descrição para você conversar com a gente pode fazer um trabalho muito legal por você, seja no marketing, seja numa consultoria mais privada, 1-a-1, para entender suas necessidades. Então, eu agradeço, me despeço por aqui, fique com Deus e que você seja cada vez menos burro. Valeu!